Podeis assentar. Amém. Cumprimento a todos. Glória. Com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Tanto aqueles que estão aqui presencialmente, como os que estão em casa, online. O Roberto, tá bom, ótimo retorno, mas mais um pouquinho só. Glória a Deus. Porque hoje eu quero falar para todo mundo ouvir. Um pouquinho mais de retorno para mim. Amados e amadas, ontem eu li uma previsão de que dentre as 30 cidades brasileiras que mais teria chuva hoje, Teresina era a sexta. Dentre as 30 cidades que receberia maior volume de chuva, a previsão, e sabemos que a meteorologia não é uma precisão, é uma previsão, mas acertou, né? Realmente uma grande torrencial chuva sobre a cidade. Eu vi quando a chuva começou, ali 5h15 da tarde, às 17 horas e 15 minutos, eu vi quando a chuva chegou sobre a cidade, e ainda chove, um pouco menos intensa, né? Mas essa chuva me fez lembrar a minha infância. A minha infância. Aquelas pessoas que me conhecem sabem que minha fé é uma fé apaixonada. Eu sou um cristão apaixonado. Sou apaixonado por Deus, sou apaixonado por Cristo, sou apaixonado pelo Espírito, sou apaixonado pela Bíblia, sou apaixonado pela santidade, sou apaixonado pela igreja, eu sou apaixonado pelo ministério que o Senhor me deu, ministério de ensino e de pastoreio. Eu sou apaixonado. Quem chega perto de mim, quem me conhece, quem convive comigo, sabe que não sou um cristão de meia sola, não. Eu sou um cristão apaixonado. E quem imprimiu isso na minha vida foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem fez de mim um cristão apaixonado, intenso, sem deixar de ser equilibrado, sem deixar de ser moderado, mas de uma fé intensa. Mas quem o Espírito Santo usou para me tornar um cristão apaixonado? Minha discipuladora, minha mãe. Minha mãe foi a minha primeira e a mais intensa discipuladora que eu tive. Pastor, então por que essa chuva fez lembrar a sua infância? Porque eu lembrei do meu discipulado. E a maior característica de um discípulo é parecer com um discipulador. Eu tenho muitos discípulos, pastor Gel, que não parecem comigo. Não parecem. Dizem que são meus discípulos em Cristo, que eu imito Cristo. Dizem que são meus discípulos, eu acredito e eu aceito com amor, mas não parecem comigo. E eu pareço com a minha mãe, e eu pareço com quem me discipulou. Então deixa eu falar para você, a nossa casa, a casa em que nós morávamos, em Esperantina, num lugar chamado Morro da Onça, nome lindo, Morro da Onça, eu morava lá. A nossa casa não tinha porta, eram esteiras de palha. A nossa casa não tinha fechadura, era um punho de rede amarrado na esteira, ali no caibro, no frechal.
A nossa casa não tinha fogão nem jangada, que era o fogão mais pobre da época. Não tinha nem fogão jangada. A comida era feita em um fogareiro, que tinha entrada para a lenha, quando queria usar lenha, mas tinha também o recipiente para o carvão. A nossa casa só tinha uma cama. Só um tinha direito a dormir em cama, minha mãe. O resto era rede espalhada pela casa inteira. A nossa casa não tinha vaso sanitário, tinha sentina. É uma privada, a famosa privada da chave, lá no fundo do quintal. Mas sabe de uma coisa? Na minha casa tinha fé. Minha casa tinha fé. Minha casa tinha uma mulher viúva, corajosa, porque ela mesma dizia: Deus não me deu um espírito de covardia, Deus me deu um espírito de ousadia, e eu não quero filho covarde, eu não quero aqui crente covarde. Vocês estão sendo criados para serem homens ousados, mulheres ousadas. Minha mãe dava em macho, principalmente macho frouxo. Ela dava. Uma vez um me empurrou e ela foi lá e deu uns tapas na cara dele. Ele nunca mais tocou no filho dela. Minha casa tinha uma mulher corajosa, crente. E quando chovia, é isso que eu quero contar, que muitos de vocês que estão me assistindo aqui hoje foram vencidos por uma chuva. Muitos não estão aqui porque a fé não é intensa, não é verdadeira, não é corajosa, não é ousada. Não pode dar uma chuva, não pode acontecer um imprevisto, que o culto fica para depois, fica em segundo plano. E minha mãe, mulher de fé, eu quero morrer assim como ela, cheia de fé, de ousadia. Quero dizer mais, os 12 dias proféticos, eu estarei aqui pregando no escuro, eu estarei aqui molhado de chuva, eu estarei aqui pregando para uma pessoa, eu estarei aqui profetizando para 2, eu estarei aqui ungindo 3. Mas ninguém vai me deter. Eu digo isso debaixo do poder do nome de Jesus, a quem eu sirvo, do sangue do Cordeiro, a quem eu adoro. Porque eu fui gerado com esse espírito, espírito de ousadia. Não tenho medo do inferno, não tenho medo de cara feia, não tenho medo de crente encrenqueiro, não tenho medo de nada. Vou morrer assim. Minha mãe, deixa eu voltar para ela. Ainda vou pregar ainda e celebrar a ceia. Mas eu tinha que dizer isso aqui, pastor Gel. Senão eu não sou o Luiz Gonzaga de pai para filho. Minha mãe juntava os filhos, era longe, a igreja ficava lá perto do cemitério, nós morávamos no Morro da Onça. Minha mãe mandava arrancar as toalhas das mesas, eram as toalhas de plástico, grandes. Ela tinha 2 mesas grandes, mandava arrancar as toalhas. E dizia: eu fico aqui numa toalha com os menores e o Gonzaga noutra toalha com os maiores. E vamos para a igreja. Porque nós não somos de açúcar. Vamos para a igreja. Porque o Senhor está lá, e ela dizia: o culto quanto mais difícil, maior é a bênção. O culto quanto mais difícil, maior será a presença de Deus. Vamos lá.
Não tinha carro não, irmão. Cara de crente estão lá com seu carro hoje na garagem, assistindo aqui. Não sei nem se vai aguentar até o final. Assistindo aqui, bem bom. E ela nos colocava debaixo daquela toalha. E nós saíamos com a lama. Não tinha calçamento, gente. Era lama no joelho. Chinela metida no braço ou aqui na mão para não ir jogando lama além do que nós já pisávamos. E a chuva e o trovão e o raio. E aquela mulher corajosa, ousada, na frente, com a reca de filho atrás, debaixo de uma toalha. E quando chegávamos lá, estava só o pastor e a família. Ele dizia: a senhora não deveria ter vindo com essas crianças. Ela dizia: o Deus que eu sirvo é maior do que aquele do qual eu era escrava, porque eu não perdia um baile de carnaval, eu não perdia um forró na chuva. Maior é o Deus que eu sirvo, e Ele merece que eu esteja aqui, Ele é digno que eu esteja aqui. Pode aplaudir o Senhor. E ali nós tínhamos um culto diferente. O pastor não pregava, mas ele orava, a gente cantava uns hinos da harpa, ele nos abençoava e nós voltávamos para casa. Pergunte aos meus irmãos, pergunte à minha irmã Rosilda e ao meu irmão Renato, lá em Brasília. Pergunte ao meu irmão Ronaldo, lá em Esperantina. Pergunte ao meu irmão Rivaldo, aqui em Teresina. Pergunte à minha irmã Carlas, lá em Porto, em Portugal. Pergunte a eles se eles não têm essa mesma visão de que a fé tem que ser como a fé que minha mãe nos ensinou. Uma fé intensa. Amados, eu prefiro não ser crente do que um ser crente por conveniência, por facilidades. Eu vim dirigindo ali com a pastora e a família, risco de o carro não passar, risco de muita gente até voltando. É verdade que eu dirijo um carro maior, mais potente, mas eu lhe garanto que eu chego na casa do Senhor com alegria. E quanto mais difícil é, mais eu gosto de ser desafiado. Eu quero que a chuva amanhã seja o triplo do que foi hoje. Diga misericórdia. E eu quero é com misericórdia mesmo. Que chova 3 vezes mais. Se eu não chegar aqui, eu não sei, o corpo de bombeiro me resgata, eu ligo para alguém, um guincho. Mas o que eu quero dizer com isso é que nada me detém por amor ao Senhor. Nada me detém. Nem a morte vai me deter. Porque se numa situação desta a morte me alcançar, eu vou ressuscitar um dia e dizer: eu te venci pelo poder de Deus. Aleluia! Ontem um culto abençoadíssimo, um pingo de gente, pastor Gel. Mas pense num culto abençoado. Pense numa palavra poderosa trazida pelo pastor Luiz Augusto. Pense como a presença de Deus ontem estava aqui, a gente sentindo no ar. E amanhã não será diferente. Amanhã será o pastor Gilson, terceira noite, dia 3 de janeiro, representando o mês de março. Não será diferente. E eu já digo para o Senhor: Senhor, que falte todo mundo, mas eu quero estar aqui.
Eu quero estar adorando o Senhor. No escuro, na chuva, no raio, no trovão, no terremoto. Isso serve para meus filhos, meu filho, serve para os meus netos. O pai de vocês, o pastor de vocês é macho. É macho. Fé de macho. Apaixonado por Jesus. Que não abre para ninguém. Na sua fé em Cristo. Então eu quero deixar o desafio de você amanhã. Está aqui. Está aqui. Não deixe transparecer que você é covarde, é fraco, é derrotado. Não, deixe transparecer isso não. Mostre que a sua fé é intensa e que você ama a Deus acima de todas as coisas e que não tem medo nem da morte para expressar sua fé em Cristo. Com carro, sem carro, com bicicleta, sem bicicleta, só não venha se houver algo que realmente lhe impossibilite de força superior. Por exemplo, doente, não venha doente. Gripado, não venha gripado. Não venha. Agora, bonzinho da Silva, só porque serenou, porque a pista, porque a rua, porque não sei o quê. Não. Ontem eu fui o primeiro que chegou aqui. Hoje eu fui quase o primeiro, não fui o primeiro. Ainda ficaram me telefonando, fique dentro do carro, não saia. Eu digo, se não vierem me pegar aqui, eu vou sair na chuva. Mas eu saio. Eu não vim para ficar dentro de carro. Eu vim para ficar, fui no templo. Então eu espero você amanhã. Porque nós não estamos transmitindo, porque é presencial e quem quer ser abençoado vai ter que vir. A bênção não vai chegar na sua casa. Amanhã e nesses 12 dias só será abençoado. Não estou orando por ninguém que ficou em casa. Estou orando só por quem está aqui. É presencial. Amanhã não tem bênção delivery. Amanhã não tem bênção delivery. Só presencial. Então se você quer ser abençoado, vem amanhã, vem depois. Os 12 dias. E o Senhor vai estar honrando a tua fé. Aquela velha mãe que hoje tem 80 anos, já doente, já não me reconhece muitas vezes por causa do Alzheimer. Eu vou chegar no céu e dizer, meu maior discipulador foi minha mãe. Ela foi o instrumento de Deus para impregnar em mim uma fé autêntica. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé ousada, uma fé abusada. Uma fé que a maior parte da geração de hoje não conhece nem quer. Então que Deus nos abençoe com mais chuva, para a gente ver quem é crente, para a gente ver quem realmente ama o Senhor. Porque eu estou achando que vai passar 15 dias chovendo e tem crente que não vai aparecer aqui durante 15 dias. Pastor, não dá para o senhor ter um discurso melhor não? Não, quero não. Quero não. Eu quero essa fé que vence obstáculos, que vence desafios, que vence guerra, que vence chuva, que vence sol, que vence luta. Então abra sua Bíblia. Porque eu nem sabia que ia chover. E Deus me deu esse texto aqui, Salmo 84. Pastor Gel já vai até pensando aí para no final, quão amáveis são os teus tabernáculos. Salmo 84. Olha o que diz a palavra de Deus para nós ceiarmos, nós orarmos a oração de hoje, do dia 2 de janeiro, que representa o mês de fevereiro.
Salmo 84 é um salmo dos filhos de Corá, que fala da saudade que o crente tem do templo do Senhor, da casa do Senhor. Lá nos dias de Corá, dos filhos de Corá, o templo sendo erguido em Jerusalém por Salomão. Hoje, a presença de Deus, estar na presença de Deus. Eu quero destacar o maior desejo que os filhos de Corá tinham, o escritor deste salmo. Ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele diz: ó Deus, como eu amo a tua casa. Ó Senhor, como eu sou apaixonado pelos teus tabernáculos. Ó Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Amados, quando nós amamos a casa de Deus, o lugar de adoração, o lugar onde Deus se manifesta, o lugar onde Deus fala, o lugar onde Deus cura, o lugar onde Deus batiza no Espírito Santo. Quando nós amamos a casa de Deus, ficar longe dela nos adoece. Nos adoece. A gente não fica se sentindo bem, a gente não se sente em paz quando a gente não está na presença do Senhor, na casa do Senhor, porque quem ama o Senhor, ama os seus tabernáculos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Muitas vezes eu viajo com a pastora. Na pandemia nós reduzimos um pouco mais a nossa agenda fora de Teresina, mas viajamos para ministrar em igrejas de pastores aliançados ministerialmente. Viajamos para visitar nossas missões fora de Teresina. Viajamos para ministrar em convenções de igrejas, em congressos de pastores. E muitas vezes viajamos de férias ou de descanso, mas quando é o dia do culto, não é um dia, a noite, daquela noite em que estamos no hotel, não é uma noite agradável. Se nós não estamos em alguma igreja pregando ou recebendo a palavra, mas estamos no hotel descansando ou arrumando as malas para a viagem, nós temos que ligar pelo menos aqui no culto online para nós estarmos na presença de Deus, porque não nos sentimos bem. Não temos alegria. E às vezes eu digo para ela: o culto está começando, pastor Gel está no louvor, daqui a pouco a palavra, vamos estar lembrando aí da hora do culto, vamos acompanhar, vamos adorar o Senhor com a igreja, porque não é bom. O crente verdadeiro, ele não pode ficar muito tempo sem se congregar. O crente verdadeiro não pode ficar sem culto.
O crente verdadeiro não se conforma em uma fé em casa, sozinho, vendo TV, assistindo YouTube. Não, o crente verdadeiro, ele quer estar no altar, ele quer estar no templo, ele quer estar na casa do Senhor. Ele sabe, ali são os tabernáculos do Altíssimo e Jesus está naquele lugar. Então, o que nos trouxe aqui? Humanamente falando, justificava-se nós não estarmos aqui. E temos aqui um bom número de irmãos. Eu até pensei que teria menos. Mas por que estamos aqui? Porque nós sabemos que passar por este lugar abençoa a nossa semana. Nós sabemos que pisar neste lugar abençoa os nossos pés. Nós sabemos que ouvir a palavra de Deus neste lugar impulsiona a nossa fé. Nós sabemos que estar aqui e receber uma oração, uma palavra profética, abre portas do sobrenatural na nossa vida. Aleluia! Por isso, o salmista diz: oh, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são. Então, quando eu insisto, quando eu persisto, quando eu reclamo, papel de pastor é incomodar quem está acomodado. Pastor não é para arrumar a palavra, dar um jeitinho. Ah, aquele irmão dizimista. Ah, aquele irmão sensível. Ah, aquele irmão vai para outra igreja. O mercado gospel é diversificado. Não, papel do pastor é incomodar os acomodados. Papel do pastor é falar o que Deus manda. E Deus manda nos dizer esta noite que o maior desejo nosso e o do salmista deve ser estar prestando culto a Deus. O salmista chega a dizer sobre este desejo, que é o seu maior desejo, é adorar, seu maior desejo é estar na presença de Deus, seu maior desejo é prestar culto ao Senhor. Ele diz no verso 2, ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha o que ele diz: a minha alma suspira. A minha alma suspira e a minha alma desfalece de saudade, de desejo de estar na casa do Senhor. E o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele está dizendo: eu gosto de ir no shopping. Eu gosto de viajar para o litoral, para a praia. É lícito, é justo, é necessário. Eu gosto de um dia ir para o sítio, descansar, passear. Eu gosto de levar a minha família a um clube. Mas nada disso supera o desejo que eu tenho de estar na casa do Senhor. Aleluia. Nada é maior, nenhum desejo é maior do que adorar a Deus. Sabe, amados, esse desejo dele é tão grande. Esse sonho dele é tão grande. Cadê o irmão, o pastor Gel?
Pergunte ao irmão se o pardalzinho está aí ainda, o pardal aqui na porta. Pergunte ao irmão da porta, o introdutor da porta. Pergunte aí se o pardal está aí, ele sabe o que eu estou dizendo. Pergunte para o irmão, irmão, pardal, cadê o pardal, meu irmão? Pergunte aí, porque o salmista, olha o que ele diz, está aí? Mande ele trazer aqui, primeiro um pardal, mande ele trazer aqui, só um. O salmista diz assim, olha quem veio para o culto, traga aqui, meu irmão. Muitos crentes não vieram para o culto, traga aqui para mostrar quem veio para o culto. Nós entramos ali e esse passarinho estava morrendo de frio. Me dê aqui, suba aqui, por favor. Estava morrendo de frio, 2. Aí o irmão pegou eles, digo, irmão, coloque aqui num cantinho para ele aquecer. O bichinho veio para o culto, veio para a casa de Deus. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, um bem-te-vizinho, um bem-te-vi, ó. Até o bem-te-vi está aqui na casa do Senhor. Aí ele caiu ali, não conseguiu, novinho, não conseguiu voar direito, nós salvamos ele, 2, né? Amanhã ele vai procurar o rumo dele. Mas o salmista deve ter olhado para o pardal e disse, como eu queria ser como este pardal. E aí nós, bem-te-vi, veio para a casa do Senhor buscar abrigo da chuva, ia morrer na chuva, mas ele voou para cá, chegou ali na porta, o irmão viu que eles estavam ali, deve ser 2 irmãozinhos, bichinho crente, pega aqui, meu irmão, servo de Deus, salvou ele, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. O salmista olhou para o templo e viu os pardais e as andorinhas no templo, na casa do Senhor. E ele disse, como eu queria ser como este pardal. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor, Rei dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aqui nós temos pardais, eles fazem ninho, eles incomodam, a gente expulsa eles, eles voltam. E o salmista está dizendo, eu queria era morar na casa do Senhor. Eu não queria ir lá só na quarta-feira, eu não queria ir só domingo. Porque, amados, culto não é para nós estarmos aqui por uma tradição. Culto não é para nós estarmos aqui por uma obrigação, por um ritual. É privilégio, é prazer. Muitos escravizados pelo diabo neste momento estão aí metendo de cabeça, estão matando, estão se embriagando, se prostituindo, são filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo, é isso que diz a Bíblia. E você foi atraído a este lugar pelo Espírito de Deus, porque o Espírito disse, você é templo, você é lugar de adoração, tua vida é para adorar, tua vida é para cultuar ao Senhor dos exércitos. Que privilégio, que honra, que prazer é nós estarmos na casa do Senhor. Então, o salmista, ele diz, o meu desejo maior é este, é estar nos tabernáculos do Senhor. A minha alma suspira e desfalece, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, pelos átrios do Senhor. E ele diz, o meu desejo é tão grande, que quem dera eu fosse um pardal ou uma andorinha, para morar na casa do Senhor. E aí ele diz, qual é
o privilégio de você estar na casa do Senhor. Verso 4 a 7 diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ele fala dos sacerdotes ou dos levitas, alguns tinham que morar nas dependências do templo, e ele diz: estes são bem-aventurados, porque eles moram na tua casa, eles habitam na tua casa e eles te louvam perpetuamente. Irmãos, o pastor Gel falou uma verdade. Ele disse que o dinheiro é um termômetro da nossa espiritualidade. É uma verdade. O dinheiro, a nossa relação, não o dinheiro em si. Ele estava dizendo, a nossa relação com o dinheiro é um termômetro da nossa espiritualidade. Mas deixa eu lhe dizer, o culto, o congregar, é um termômetro da nossa espiritualidade. Quando a pressão espiritual, pressão arterial espiritual, quando a pressão espiritual do crente baixa muito, ele deixa de se congregar. Pode ter certeza, todo crente que passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, seja ele quem for, pode ele ser pastor, pode ser minha esposa, pode ser você, pode ser quem for, líder de célula, apóstolo, profeta, querubim, angelim, pode ser o que for. Ele passa um tempo sem se congregar, ele está com a pressão baixando, ele está ficando amarelo, pálido, sem força. Porque o congregar é um termômetro da nossa espiritualidade. Quem se congrega menos não está bem. Por quê? Porque nós entendemos que o congregar é um prazer, é uma honra, é um privilégio. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Entenda a palavra é simples. A palavra está dizendo, aquele que busca os atos do Senhor, ele vai ser fortalecido, e quando ele passar pelo vale árido, vai fazer dele um manancial. Amados, outra ilustração. Quando um carro está na reserva, o que você faz? Você corre para um posto de combustível e abastece. Quando o carro está na reserva, a gente está todo tempo olhando para o ponteiro, calculando na mente quantos quilômetros falta, onde é o próximo posto. Eu já fiquei algumas vezes parado por não abastecer o carro adequadamente. Especialmente época que os carros não avisavam, hoje eles avisam quantos quilômetros falta, quanto tempo dá ainda de combustível. Assim é um crente que não se congrega com regularidade, com frequência. E alguns só vêm na igreja, no templo, na casa do Senhor quando está na reserva. Aí enche de novo e some. Enche o tanque e desaparece. Mas é bom ir completando o tanque, para quando chegar na luta, você ter força. Quando chegar no atoleiro, você ter força. Quando chegar na guerra, você ter força. Quando chegar na crise, você ter força, porque todas as vezes que você
passa pelos atos do Senhor, o Senhor te fortalece e você vai de força em força, vencendo nas pelejas da vida. Então, o salmista diz aqui que as maiores bênçãos o Senhor tem para aqueles que entram pelos seus átrios. As maiores bênçãos o Senhor tem para aqueles que buscam a sua presença na sua casa. Amados, nós precisamos, como salmista, decidir que o nosso maior desejo é estar adorando ao Senhor na sua casa, prestando a Ele culto de louvor e adoração, porque ali Ele vai liberar sobre nós as maiores bênçãos que precisamos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aí o salmista continua dizendo: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá glória e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Amados, o salmista diz que aqui é um lugar que Deus escuta a oração. Pastor, Deus não escuta a oração em minha casa? Escuta. Pastor, Deus não escuta a minha oração na rua? Escuta. Pastor, Deus não escuta a minha oração e eu estando no meu local de trabalho, dirigindo o carro? Escuta. Agora eu pergunto para você, qual é a oração mais dirigida, mais impulsionada? Estou usando muito essa terminologia de Instagram, né? Qual é a oração mais dirigida, mais impulsionada? É você dirigindo um carro? Ou é você aqui na casa do Senhor, objetivamente voltado só para Ele, sem nenhuma distração? Quando Jesus diz, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, Ele está dizendo, oração com distração, Deus não escuta. Porque não é uma oração feita em espírito e em verdade, não é feita com toda a intensidade, não é feita com toda a concentração, é uma oração com distração. Até as crianças entendem que quem ora recebe. Hoje aconteceu um episódio interessante. Meu filho compartilhou comigo, o Emanuel esteve no culto da manhã. E o Arthur, meu neto, caçula, ele não come sem orar. 1 ano e meio. É lindo quando a mãe diz, vamos agradecer o Papai do Céu. Ele fecha os olhos, junta as mãozinhas e a mamãe fala umas palavrinhas por ele, ele levanta a cabeça, amém. É lindo aquilo ali. E hoje ele queria comer do pão da ceia. Queria comer porque queria. Toda criança quer comer o pão da ceia. Às vezes nem come pão em casa, não gosta, mas o da ceia ele quer comer. Acho que já é profético. E aí a mamãe dele com o papai pegaram o pão e ele começou a perrear, querendo comer. A mamãe disse, não, Arthur, só depois de orar que nós vamos comer. Aí ele baixou a cabecinha, juntou as mãos e começou a orar. A mãe disse, não, quem vai orar é o pastor Geiel. Aí ele grelou o olho no pastor Geiel aqui no altar, esperando. Até a criança sabe que uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração com concentração, uma oração com reverência, uma oração com temor, Deus ouve.
E o salmista diz: guarda teu pé quando entrares pela porta dos átrios do Senhor, da casa do Senhor, porque aqui Deus escuta tudo. Os ouvidos de Deus, está escrito lá em Crônicas, estão abertos sobre a congregação, a casa do Senhor. Então, o salmista, ele fala das bem-aventuranças, e ele diz que a nossa adoração, ela está alinhada com a nossa espiritualidade, porque aqui o Senhor escuta a nossa oração, porque Ele diz: um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O salmista está dizendo: eu prefiro estar do lado de fora, mas na porta da casa do meu Deus, no que no melhor banquete feito pelos ímpios. Eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus, do que no lugar mais alegre onde os ímpios estão celebrando. Onde há pecado, onde há carnalidade, onde há imoralidade, onde há perversidade. Lá no nosso sítio, eu coloquei um chuveiro bem na porta de entrada do sítio, um chuveiro, e o registro dele na parede. E as pessoas chegam: pastor, esse registro é para derramar essa água aqui? Eu digo: sim. Não derrama nada, é só uma pegadinha. Digo: sim. Por quê? Eu digo: porque aqui para entrar tem que se lavar. Aqui não se fala palavrão, aqui não se pratica imoralidade, aqui não se critica ninguém, aqui não se fala mal de ninguém, então vai entrar aqui primeiro e tem que se lavar. É uma pegadinha, é uma brincadeira, eu gosto de brincar. Mas o que eu estou dizendo é: aqui é um lugar consagrado a Deus. Aqui é um lugar consagrado ao Senhor. E aí o salmista diz: esse lugar é tão abençoado, que se ficar na porta, já é melhor do que ficar no melhor shopping da cidade. Esse lugar é tão abençoado, que se você chegar aqui e não tiver ninguém durante o dia e entrar e sentar numa cadeira dessa, ou se ajoelhar aqui no altar, você sai daqui em paz. O salmista diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Você imaginou já o que é uma noite com o rei? Você imaginou já a alegria de Esté em passar uma noite com o rei, um dia no palácio? De Mefibosete em passar um dia no palácio com Davi? De Davi em passar um dia no palácio com Saul? Em Neemias em passar um dia no palácio, na presença do rei? Você já imaginou? Que honra, que alegria. Sabe por quê? Porque um dia com o rei muda a história de uma pessoa para a vida inteira. Um dia aqui na presença do Senhor, um culto, 1 hora de culto, 2 horas de culto, muda tua história para amanhã, para este mês, para o próximo mês, para o ano inteiro. Um dia, 1 hora, um tempo na presença do Senhor é o suficiente para mudar a nossa vida para sempre, a nossa vida inteira. Porque o salmista conclui dizendo: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Eu nem sabia que ia chover hoje. Eu nem sabia que muitos irmãos não poderiam chegar aqui hoje. Alguns de forma justificada, outros só por medo
de se molhar, outros por não ter transporte, outros porque estão enfermos. Mas o Senhor me disse: fala deste salmo, que mostra a importância de estar na presença minha, de estar me adorando, prestando culto a mim. Porque este lugar Deus separou para Ele se encontrar com seu povo. É um lugar consagrado para esta finalidade. A finalidade primeira, principal deste templo é ser um lugar geográfico, físico, para o encontro espiritual, profético e sobrenatural com Deus. O espaço é físico, mas o encontro é sobrenatural. Então convido você a ficar de pé, pastor Geiel, aquele acústico, só o acústico. Nós vamos adorar o Senhor para cearmos, e depois eu farei a oração do dia, do segundo dia do mês de fevereiro. Nós vamos, neste momento, eu vou pedir que você feche seus olhos. Aleluia. A não ser que tenha letra e você tenha que ler no multimídia, mas quem conhece de cor esta canção dos anos 80, quão amáveis são os teus tabernáculos. Esta canção marcou os anos 80, a década de 80. Nós vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Violão aí, irmão Roberto. Aleluia. Glória a Deus. Solta o violão, meu filho. Aleluia. Cante, adore, exalte. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aleluia. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. E eu encontrei o quê? Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mim. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Mais uma vez, quão amáveis são os teus tabernáculos. Abra sua boca e seu coração. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O
pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu, e Deus meu, eu encontrei teus altares, Senhor, em meu, e Deus meu. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia. Quem pode bendizer o Senhor? A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra. Aleluia. Glórias ao Deus Pois Israel. o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem, não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. E eu encontrei o quê? Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu, e Deus meu, e Deus meu. Aleluia. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Permaneça em pé. Os irmãos e irmãs que vão fazer parte da mesa do Senhor estejam aqui. Nós vamos distribuir o pão e o cálice para todos que estão aptos a ceiar, todos que são batizados, todos que já desceram as águas batismais, confirmando publicamente sua fé em Cristo, estão aptos para ceiar nesta noite. E nós vamos ceiar para a glória do nome de Jesus. Estenda sua mão para o altar. Pai, nós te damos graças pela salvação que temos em Cristo, pelo perdão dos nossos pecados, pela nova vida que temos recebido do Senhor. E agora, quando o pão e o cálice do Senhor estão sobre a mesa do Senhor, te damos graças e pedimos tua bênção, o fortalecimento da nossa fé. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe e que nos leve esta noite para as nossas casas, mais fortes na fé, mais apaixonados pelo Senhor, mais santificados pelo Teu Espírito. Nos abençoa, pois vamos cear em memória de Jesus. Amém. Enquanto o pastor Geel continua ministrando, os tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece. Amém. Pelos teus átrios. Glória a Deus. Aleluia. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu, e Deus meu. Quem for recebendo já o cálice da ceia pode ir sentando. Os demais permaneçam em pé para que possam receber. Aqueles que habitam em tua casa. Aleluia.
pois um só dia, Senhor, em nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Aleluia. Todos receberam. Tem mais alguém faltando? Ângela, irmã Ângela, lá no final está ali de intercessora. Irmã Ângela, lá já recebeu, Ângela? Recebeu? Amém? Não, recebeu não. Ângela recebeu não. Então nós... Recebeu? Recebeu. Recebeu. É porque ela está pensando que eu estou perguntando se ela recebeu outra bênção. Não, recebeu a ceia. Vai receber, Ângela, todas as bênçãos que o Senhor tem para ti. As irmãs e os irmãos que distribuíram a ceia também já receberam a sua ceia. Amém. Alguns irmãos já cearam pela manhã, mas não há problema cear 2 vezes no mesmo dia não. Se você está trabalhando e quer cear 2 vezes, nenhum problema. Eu encontrei teus altares. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu encontrei teus altares. Estamos ceando a primeira ceia do ano em memória do Senhor Jesus. Ele mesmo disse que nós deveríamos nos reunir para comer do seu pão, que é seu corpo, e beber do seu cálice, que é o seu sangue. Então nós comemos do pão representando a carne, o corpo de Jesus, bebemos do cálice representando o seu sangue. Tome o seu pão em sua mão, apresente-o ao Senhor, glorifique a Deus, exalte a Jesus e coma pela fé. Coma pela fé em Jesus, em memória dele. Comamos todos da carne do Senhor, do corpo de Jesus. Comamos deste pão. Aleluia. Temos o cálice que você vai abrir e fala do sangue de Jesus. Tire este lacre que está sobre o cálice e vamos bebê-lo. Jesus disse: vocês devem beber do meu cálice, que é o meu sangue, porque é o selo de uma nova aliança de Cristo com o seu povo. Beba pela fé e receba fortalecimento espiritual em nome de Jesus. Teus altares, teus altares. Continue adorando a Deus. Continue exaltando o Senhor. Aleluia. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Aplauda ao Senhor, aleluia. Ainda de pé, nós vamos orar. Ainda de pé, nós vamos orar. Todos os dias desses 12 dias, profetizando 2022, nós temos uma oferta para selar a provisão de Deus na nossa vida em 2022.
Eu já ofertei ontem para selar janeiro, ofertei hoje para selar fevereiro, vou ofertar amanhã para selar março. Eu ofertarei os 12 meses para que Deus sele meus 12 meses. Não faço isso por obrigação, faço isso por entendimento profético. Faça conforme sua fé, faça conforme sua prosperidade, faça conforme discernimento que você tem. E todos os dias também temos uma oração específica. Hoje é pela família, amanhã tem outro objetivo. Ontem foi por cura física, emocional e mental. Hoje é pela família. Então eu vou pedir que você coloque a mão no seu coração, para você repetir comigo esta oração. Você vai pôr a mão no teu coração e vai repetir comigo esta oração. E você vai dizer: Deus, em nome de Jesus, que eu me levanto em oração esta noite pela minha família, para profetizar o ano de 2022, um ano de bênção, de conquistas, de vitórias, de livramentos, do Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu declaro as portas da minha casa abertas para o Senhor, para tuas bênçãos, para vitórias, para os teus anjos, para o teu poder. Que Senhor, a minha casa, a minha família, em 2022, seja rica e poderosamente abençoada pelo Senhor, a partir da minha vida, todos aqueles que são membros da minha família, biológica, principalmente de primeiro grau, que sejam todos abençoados pelo Senhor. E eu profetizo a tua bênção sobre mim. Se você é casado, sobre minha esposa ou marido, sobre os meus filhos, se é pai, sobre os meus netos, se é avô, que a minha família tenha o ano de 2022 muito abençoado e próspero, pela tua mão poderosa, nos guardando e nos conduzindo de forma abençoada, em nome de Jesus. Agora estenda a sua mão em direção à sua casa e diga: eu profetizo que a minha família e a minha casa em 2022 estarão guardados pelo Senhor, e que o inimigo não tem nenhuma autorização para tocar na minha família, em nome de Jesus. Amém. Abençoados estamos e abençoados ainda mais seremos, em nome do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Amanhã, 7 da noite, terceira noite do Profetizando 2022.